Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para nós fazermos reflexões da Palavra de Deus. E hoje a reflexão que nós vamos fazer está no livro de Tito, a Epístola de Paulo a Tito. Porque naquele grande dia, o que vai pesar mesmo contra nós vai ser nossas ações, nossas atitudes. As palavras também vão contar, mas as palavras têm que estar em conformidade com o que eu faço, as obras que eu pratico. E se as palavras minhas não condizerem, vai ser um problema muito sério no dia do juízo para cada um de nós. E hoje eu quero fazer uma reflexão no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. A palavra de Deus está dizendo que eu posso abrir minha boca, dizer sou homem de Deus, sou servo de Deus, mas se as nossas obras não condizerem, a palavra de Deus está falando que nós seremos abomináveis. A palavra abominável nas escrituras é muito séria. É como aqueles pecados graves que a palavra de Deus fala que é abominação. Então, esse texto aqui nós devemos observar muito bem ele, porque a palavra de Deus fala que são desobedientes. Olha, além de ser abominável, é desobediente. E a desobediência é como pecado de feitiçaria. Eu tenho andado por aí, tenho visto pessoas que são abomináveis. As obras dela, o que elas fazem, não está de conformidade com a palavra. E isso naquele grande dia que está se aproximando. Cada dia se aproxima mais e mais. E no livro de Tito, ainda, a palavra de Deus, no capítulo 2, vai dizendo: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. E às vezes nós não evitamos esse tipo de gente. E às vezes nós queremos ser amigos dele. Esses dias nós fizemos um culto, numa reunião, e abrimos lá em João. E dependendo daquele que fala que é irmão e não age de acordo, nós não devemos nem cumprimentar. Aí as pessoas ficaram meio assim, mas é a palavra de Deus. É mais fácil você cumprimentar um ímpio, um pecador que não conhece o evangelho, do que você cumprimentar esse tipo de gente. E no versículo 11, a palavra de Deus diz assim: sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Eu tenho visto. Às vezes eu mesmo já cometi esse erro de pessoas que conhecem profundamente e nós ficamos ali tentando. A palavra de Deus fala: o homem herege, quer dizer, já partiu para a heresia, está pervertido. Pensando sobre esse texto aqui, às vezes a gente pecamos, desobedecemos a palavra por ficar conversando, discutindo com pessoas hereges, pessoas que já está com a mente pervertida, dizendo que conhece a Deus, que conhece o nosso Salvador, mas ele não tem jeito. Não tem jeito porque ele quer ficar dessa forma. No livro, segunda epístola de João, fala assim, quer ver? 1 João, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E se alguém vem ter convosco, por exemplo, vai entrar na sua casa, e não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, da obediência da palavra, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis.
porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Tem um texto lá em Provérbios, bem interessante, Provérbios 28, que fala o que pode acontecer quando você vai conversar com uma pessoa que já partiu para a heresia, ou então abandonou a fé, ou então desistiu da fé. Provérbios 28 fala claramente para nós tomarmos cuidado. E às vezes nós não vigiamos, nós que conhecemos a palavra, eu mesmo já caí nesse erro, né? E nós devemos ficar atentos, porque isso serve para mim, serve para todos nós. E não adianta nós discutirmos com ele, porque vai causar maior dissensão ainda. Outro dia eu estava conversando com um, falou: não adianta, você tem seu evangelho, eu tenho o meu. Eu nunca vou concordar com você e nem você comigo. Verdade. Então, eu como conhecedor da palavra não deveria nem estar discutindo essas coisas, mas às vezes a gente é arrastado. Quando você menos espera, está sendo arrastado a ficar conversando, ficar gastando o seu precioso tempo com esse tipo de pessoas. Olha o que diz aqui, capítulo 28 de Provérbios, e o versículo 4. O que deixam a lei, louvam o ímpio, porém os que guardam a lei, contendem com eles. Isto é, eu não vou ter, não vou me conformar, eu não vou concordar com o que ele prega e vive. Eu vou ter contenda. É bíblico, isso aí não tem como você escapar. Então, aqueles que deixam a lei, louvam o ímpio. Você não tem como você ficar no meio termo. Se você realmente quer obedecer, igual aconteceu com nossos irmãos numa cidade aí, ele teve que sair do meio deles, porque ele ia contender e contende. Então, outra irmã nossa lá num sítio também teve que sair, porque senão ia contender e não tem como ter harmonia. Como diz lá em 2 Coríntios 6, né? 2 Coríntios 6 também fala: não vos prendais a um jugo desigual, né? 6,14. Com os infiéis. O que é os infiéis? Não vos prendais com o jugo infiel. Infiel é muito amplo esse texto. Pode ser aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não pratica a palavra de Deus. Isso é um infiel. Pode ser aquele que professa, mas não vive de acordo com o que nós lemos aqui. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Porque aquele que não obedece é infiel. Então nós não temos nada a ver com o infiel. Aí a palavra de Deus diz aqui, no versículo 17, e aconteceu isso com os nossos irmãos que nós visitamos: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, porque são abomináveis, como eu li. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então eu já fiz um vídeo dizendo por que eles não saem do meio deles. Porque eles são a mesma coisa. Eles são tão quanto infiéis quanto eles. E às vezes nós ficamos pensando, a gente chega com a palavra de Deus, explica, mostra, mas eles, não, eu vou seguir aquele pastor, aquela liderança que apostatou da fé. E eles ficam intimidados, ficam covardados. E aí nós estávamos num lugar, o irmão falou: olha, não sei como que eles conseguem ficar lá. Eu falei: porque eles também deixaram a lei. Todo aquele que deixa a lei louva o ímpio, e aquele que obedece à lei contende com ele. Então eis o motivo. Já fiz um vídeo, não vou entrar mais em detalhes, só vocês acessar aí que vocês vão ver, né? Porque nós somos um povo separado, nós somos um povo zeloso de boas obras. Então eles vão, como diz aqui em Pedro, eles vão achar estranho nós não corrermos com eles na mesma fé. Está aqui em Pedro, nós vamos fazer a leitura para você entender. É 2 Pedro, nós vamos fazer a leitura, que fala que eles ficam admirados, né? Eles ficam admirados quando
nós não corremos com ele na mesma fé. Tá aqui, quer ver? O Senhor é 1 Pedro, acho que é 1 Pedro. Tá aqui. Bom, tá em Pedro. Não vou perder tempo, mas vai aparecer no seu vídeo, né? Vai aparecer no seu vídeo que eles acham estranho que nós não comungamos. Tá aqui, 1 Pedro 4:4. E acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, nós devemos ser um povo separado. Nós devemos viver uma vida diferente do que eles vivem. E eles não praticam a palavra de Deus. Se nós aplicarmos, pegar a palavra aqui, perguntar para eles, ou para alguém que conhece eles, você está obedecendo isso aqui? É capaz dele falar que está obedecendo, porque eles são enganados. A palavra de Deus fala que a vontade dele está presa à vontade de Satanás. Satanás é mentiroso, e eles vão mentir, e eles vão falar que também serve o mesmo Deus, mas eles vão receber naquele grande dia: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque nós estamos correndo para a coisa do alto, do céu, não das coisas dessa terra. Como diz aqui em 2 Pedro 3, versículo 11: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se difundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, guardando essas coisas, procurai que dele sejais imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E a palavra de Deus fala em João, capítulo 1, versículo 6: se dissermos que tem comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu fiz um vídeo sobre o mentiroso. São mentirosos, tá aí o nosso vídeo. É só você acessar e assistir. Versículo 6 do capítulo 1, versículo 6 do capítulo 2 de 1 João. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, como Jesus andou. Eu estou vendo pessoas andar lados opostos de Jesus, embora professam, mas não andam de acordo como ele quer que anda. Eu gostaria, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, você está professando o nome do nosso Senhor. Você está levando uma grande responsabilidade, porque as suas ações vai testificar de você se você é um falso, se você é um hipócrita. Gostaria que você pensasse nisso.